Como eu sempre falo da Globo, né, eu quero mostrar algo muito curioso para você hoje, que apesar de não ser na Globo, né, saiu isso aqui recentemente na Rede Record, certo? E eu quero que você assista isso aqui agora. Fresquinho aqui para você. Próximos de uma nova guerra mundial? E todo esse cenário de confrontos e o avanço da tecnologia militar também traz outra questão alarmante. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, as profecias da Bíblia nos ajudam a ver o que há por trás de certos eventos históricos, especialmente no caso da primeira, da segunda e provável terceira G mundial. Jesus Cristo predisse uma época em que nação se levantaria contra nação e que a falta de alimento e as doenças devastariam toda a terra. Mateus, o capítulo 24, do versículo 3 ao 7, Lucas, o capítulo 21, do versículo 10 ao 11, ele disse a seus discípulos que essas calamidades fariam parte do sinal dos últimos dias. Mais detalhes são encontrados no livro de Apocalipse, que relaciona as calamidades na terra como uma guerra no céu. Então vamos juntos continuar assistindo esse conteúdo de relevância, importância, né? Se assim eu posso dizer, é claro, com o pastor Marcelo de Carvalho, que está trazendo conteúdo para nós que é muito importante. Vamos assistir até o final. Deixe seu comentário aqui embaixo. Deus te abençoe. Minha gente, quem me acompanha direto, né? Quem já está há bastante tempo aqui no ministério e no canal, sabe que em dezenas, né, centenas de lives, de vídeos, eu sempre, muitas das vezes, uso uma frase, que nós já estamos na terceira guerra mundial. E uma das coisas que eu sempre falo, em quase todo o conteúdo que eu produzo aqui para vocês, é que o William Bonner apenas não anunciou, né, no Jornal Nacional. E eu sempre digo que somente quando o William Bonner anunciar, né, em rede nacional, é que o brasileiro vai acreditar. O brasileiro, infelizmente, ele ainda se guia, né, muito por aquilo que é do convencional, entendeu? Por aquilo que é, digamos assim, o padrão, né? O padrão brasileiro é esse, infelizmente. Então, as pessoas elas só vão acreditar quando sair no Jornal Nacional. Olha, nós já estamos na Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial começou. Os Estados Unidos estão atacando a Rússia está revidando na Europa. A França está sendo atingida. Infelizmente, é só quando isso acontecer. Mas, como eu sempre falo da Globo, né? Eu quero mostrar algo muito curioso para você hoje, que apesar de não ser na Globo, né? Saiu isso aqui recentemente na Rede Record, certo? E eu quero que você assista isso aqui agora. Fresquinho aqui para você. Próximos de uma nova guerra mundial? E todo esse cenário de confrontos e o avanço da tecnologia militar também traz outra questão alarmante: a ameaça de um ataque nuclear. Vejam no episódio de hoje de Planeta em Perigo. A humanidade em conflito. Em outros momentos a gente teve momentos tensos, mas agora nós vivemos um dos mais tensos da história depois da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1945. Guerras que atravessam gerações. Parecem nunca ter fim. Nós nunca estivemos tão próximos a uma terceira guerra quanto agora. Líderes mundiais em confronto. E especialistas de todo mundo em alerta. Nós realmente estamos vivendo uma era muito dramática. Principalmente nesse momento em que uma guerra nuclear seria capaz de exterminar. É o planeta em perigo. Símbolo máximo do horror e da morte na história recente da humanidade. A explosão nuclear que devastou Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial. Morreram instantaneamente quase 200 mil pessoas, com armas muito menos potentes do que aquelas que a gente tem hoje em dia. De lá para cá, o avanço tecnológico bélico dos países só aumentou. Assim como o número de conflitos entre as nações e o temor de que algo parecido ou ainda pior possa acontecer. Nesse momento, porque a Europa se arma como nunca se armou desde a Segunda Guerra Mundial, as chances de haver confrontações diretas entre os atores é muito maior do que era anteriormente. Tensão medida pelo
chamado relógio do juízo final. Um marcador feito por cientistas que simboliza o quão perto a humanidade está do fim. Em janeiro de 2025, o relógio marcou 89 segundos para meia-noite, o mais próximo de uma catástrofe que já estivemos desde a criação do relógio, em 1947. Eu acho que o risco é real, principalmente porque vivemos em um mundo com muitos conflitos. Atualmente, especialistas estimam que existam cerca de 13 mil ogivas nucleares pelo mundo. Rússia e Estados Unidos são os donos de maior parte desse armamento. E a tecnologia desses artefatos fica cada vez mais sofisticada. As armas nucleares que temos hoje pelo planeta são muito mais poderosas do que as bombas que atingiram o Japão na Segunda Guerra Mundial, com poder para exterminar toda a humanidade. Existem 9 países que possuem arma nuclear, então os Estados Unidos, Reino Unido, Israel, França, Rússia, China, a Coreia do Norte, Paquistão e Índia. Este site faz uma estimativa de qual seria o efeito prático se uma bomba nuclear fosse usada hoje em dia. Veja esta simulação na cidade de São Paulo. A onda de calor atingiria quase 9.000 quilômetros quadrados, derrubaria prédios, provocaria milhões de mortes, além de afetar cidades metropolitanas como Santo André e até chegar perto do litoral do estado. Por conta dessa expansão e dessa criação desse calor, tem também uma onda de choque, que também causaria danos severos, destruiria prédios, casas, pontes, estruturas de construção, que poderia tanto causar efeitos imediatos e também efeitos a longo prazo, dependendo da distância da pessoa de onde essa bomba aconteceu. O efeito nuclear não é apenas o efeito imediato de destruir tudo em um grande diâmetro. Também permanece no chão, nas árvores, nas plantas e algo que vai se arrastar por muitos anos depois. E mesmo as pessoas que sobreviverem a um ataque nuclear, a probabilidade de ter câncer e morrer depois disso é de praticamente 100%. O site usa como parâmetro a bomba Tsar, considerada a maior bomba nuclear da história, construída pelos soviéticos nos anos de 1960. Os especialistas estimam que uma bomba mais moderna, como as que os países têm hoje, causaria danos muito maiores. A bomba mais poderosa que tem disponível hoje é imposta dos Estados Unidos e ela tem cerca de 1000 vezes mais potência do que a que foi detonada em Hiroshima. E o pior, atualmente vários conflitos envolvem países que têm armas nucleares em seus arsenais, ou que têm acordo com outros governos que possuem esse tipo de artefato. O ditador teria ficado furioso com o discurso do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol. Na invasão da Ucrânia, o uso de armas nucleares é visto pelos russos como uma possível tática militar. São vários conflitos que estão acontecendo. Nós temos na Síria uma guerra civil que ainda não se resolveu. A China continental entende que ela tem que reconquistar, retomar Taiwan para reintegrar o seu território. E outro ainda mais grave do que este, que é entre Rússia e Ucrânia. Por quê? Porque você tem interesse das grandes potências, das grandes economias, dos países mais importantes do mundo, diretamente envolvidos no conflito, podendo fazer com que, se houver uma guerra entre eles, você tenha um conflito ainda maior. As tensões entre Rússia e Ucrânia começaram em 2014, mas se tornaram uma guerra definitivamente em 2022, com a invasão russa. Atualmente, existem esforços por um cessar-fogo. Mas as discordâncias entre o ucraniano Volodymyr Zelensky, o russo Vladimir Putin e o americano Donald Trump, que tenta mediar o conflito, colocam em xeque toda a operação pela paz. Mesmo que haja uma paz na Ucrânia, se essa paz não fosse sustentável, ela vai levar uma nova guerra no futuro. Se houver um envolvimento diretamente de uma dessas potências na Ucrânia, entrando em guerra diretamente com a Rússia, há um risco nuclear, há um risco de uma grande guerra internacional. O mundo segue atento a outro conflito importante e que acontece desde outubro de 2023 entre Israel e os terroristas do Hamas. Essa praça ficou muito conhecida durante a guerra entre Israel e o Hamas. Os cartazes exibem nomes e fotos de pessoas sequestradas em outubro de 2023. Cada foto, uma história, uma vida, uma família. O cenário que mostra o lado mais sombrio das guerras. Quem sofre as piores consequências são os civis. É o caso de Ruth Stone, que é mãe de 3 filhos. 2 deles, Nair e Eitan, foram sequestrados pelo Hamas. As pessoas me veem e pensam que eu estou bem e forte, mas eu estou completamente destruída. Foi a primeira vez que o grupo terrorista Hamas realizou um sequestro em larga escala de civis israelenses, levando centenas de reféns para a faixa de Gaza. O ato intensificou ainda mais o conflito na região. É o caso do Irã. Ele poderia querer usar, possivelmente, esse armamento em Israel, que é o seu maior inimigo na região.
que também tem arma nuclear. Israel já tem. Imagine só um conflito entre os dois usando armas nucleares. Um dos filhos de Uruk foi liberado 5 meses depois. O outro continua em cativeiro. Pergunto o que ela vai fazer caso Eitan seja liberado. Espero que aconteça o mais cedo possível, porque eles e os demais reféns já estão lá há muito tempo. Quero que isso acabe e que eu possa ver um abraço dos meus 3 filhos. E que possamos reiniciar as nossas vidas, pouco a pouco, porque não vai ser nada fácil. De a poquito, porque não vai ser fácil. Assim como não vai ser fácil mudar um destino que já parece traçado. O mundo está dividido e sendo destruído aos poucos. A cada invasão, a cada míssil, a cada bomba lançada. Muitos países têm construído bunkers, inclusive na expectativa de que próximo de uma guerra maior. E as populações também têm se armado. Não se sabe quando será o próximo passo. E a resposta pode ser nuclear. Então você está vendo ali, né? Não saiu na Globo, mas começou a sair na Record. Olha só que curioso, né? Então, devagarzinho, como eu sempre também reiteradamente aviso, da parte de Jesus, que aqui primeiro você ouve a voz de Deus e depois é que vira notícia. E uma notícia muito importante que saiu há poucas horas: Ucrânia ataca a base de bombardeiros nucleares russos. Olha só, pela primeira vez a Ucrânia fez um ataque contundente numa base nuclear russa. Matéria da Infomoney. Ucrânia ataca, inclusive depois das tratativas do acordo, entre aspas, de paz, né? Ucrânia ataca a base de bombardeiros, tá vendo ali, ó, russa, nucleares russa, e causa explosão gigante. A explosão que aconteceu parece até uma explosão de uma bomba atômica. Mais uma matéria do Globo, olha aí, ó. Ucrânia ataca base de bombardeiros nucleares russos e explosão forma nuvem de fumaça gigante. Vou mostrar para vocês aqui uma das fotos que está circulando a respeito desse ataque, né? Só deixa eu dar uma ampliadinha aqui, ó, para você ter uma ideia. Olha aí, como se fosse uma bomba nuclear explodindo. Isso foi há poucas horas e logo depois daquele suposto, né, acordo que teve entre Trump conversando com Putin, discutindo ali o cessar-fogo, mas Deus já avisou, né, muitas vezes que não confie em cessar-fogo, não confie em acordo de paz. Se eles anunciarem qualquer coisa aqui, eu garanto para você, da parte de Jesus, logo ali vem a destruição. Então eu estou mais uma vez colocando aqui para vocês que é tempo, já passou da hora de você se mexer. Quando chegar aqui, eu sempre anuncio isso, vai ser no de repente. Lembra que eu sempre falo? De repente, bom, de repente o corre-corre, de repente invadiram o Brasil, porque o Brasil será alvo, pode ter certeza. O Brasil será alvo, América do Norte, Estados Unidos, Europa, França, Espanha, vários países do mundo já estão distribuindo kits, manuais, cursos de sobrevivência. Quer ver? França, eu acabei de passar dias atrás, Finlândia já fez isso, Suécia já fez isso, Alemanha também já está orientando a população, inclusive a França tem dito que quer distribuir o kit antes do verão. Ou seja, nós aqui no Brasil estamos entrando no inverno, daqui a pouco, né? O verão acaba agora, outono e inverno, e eles, inverno, primavera, verão. Ou seja, eles sabem do que vai acontecer. Mas você já se mexeu, já fez alguma coisa, já preparou a tua mochila de emergência, já te colocou aos pés do Senhor, já aceitou a Jesus como teu único e suficiente Salvador, já fez um kit de sobrevivência, como eu tenho anunciado há mais de 3 anos, antes dessa guerra começar, a Terceira Guerra Mundial começar na Ucrânia. Então já passou da hora, tá certo? Faça, corra, se prepare, porque vai ser de repente. Grandes potências já estão preparando as suas populações. O Brasil, claro, só depois que o William Bonner anunciar. Mas aqui, você sabe, primeiro a voz de Deus e depois vira a notícia. Deus mandou eu entrar aqui mais uma vez e te avisar.